Capítulo de número 5. Livro de Lucas, capítulo é o de número 5. Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém por meio da tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Amém? Pode se sentar, você que está de pé, adorando Jesus, Senhor, irmão. Né, pastor? Muito obrigado. Igreja, deixa eu te dizer uma verdade. Pastor, eu fui ministrar em um congresso, como eu disse para você, sexta e sábado. E eu tenho ministrado a palavra aos longos dos 15 anos que eu conheço Jesus. Muito do que eu vivo hoje, daquilo que o Senhor fez na minha vida, é responsabilidade do Anderson. Eu cantei 15 anos em bandas, viajei o Brasil todo cantando música secular. Primeira vez que eu subi um palco profissionalmente, eu tinha 14 anos. Eu me lembro que eu comecei a ouvir palavras e o Anderson colocava DVDs de pregação do pastor Marco Feliciano. E teve um que ele colocou um dia que ficou marcado. Passando por um processo de depressão, de síndrome de pânico, de ansiedade tão grande. Alguns ou quase todos não conhecem meu testemunho, mas eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço com a depressão, no fundo do poço com a síndrome do pânico, no fundo do poço com a crise de ansiedade, não era qualquer coisa. O inimigo da minha alma soprava no meu ouvido: se mata e mata o teu filho. E cada vez que eu ia pensar ou tentar isso, meu filho pequeno passava perto de mim e começava a dizer: Mamãe, bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu perdi a força de fazer aquilo que o meu coração, aquilo que a minha carne desejava fazer. E eu me lembro um dia especial em que o Anderson colocou o DVD do Marco Feliciano, e o pastor Marco Feliciano começou a falar sobre a história de Débora. E aquilo me chamou a atenção porque eu disse: eu não conheço na totalidade Jesus, mas ele está falando sobre o meu nome. Ele estava me chamando. E aquele dia ficou marcado na minha história, porque a palavra do Senhor nos diz que Débora, ela era uma mulher profetisa, a esposa de Lapidote. Ela era uma mulher que julgava debaixo das palmeiras. Mas todas as vezes em que Débora, o cântico de Débora nos diz que quando aquela nação estava passando por uma grande guerra, e quando Débora foi direcionada para ajudar aquele homem para ir para a guerra, a palavra do Senhor nos diz que então eu me levantei, como mãe de Israel eu me levantei. E deixa eu te dizer uma verdade, nós estamos vivendo dias, e eu ia ministrar outra palavra, mas quando eu sentei aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus foi tão forte no meu coração, dizendo que nós estamos em um culto de adoração a Deus, mas você acredita que tem gente que não tem nem motivo para adorar? Você acredita que nós estamos em um culto de adoração a Deus e tem gente que está passando por uma guerra tão grande? Tem gente que está passando por uma adversidade tão grande. Irmãos, quando eu vim para a igreja, não pense você que eu vim da maneira que eu estou. Eu vim machucada, eu vim ferida, eu vim no fundo do poço. Eu vim, pastora, literalmente precisando ser cuidada. E o Senhor cuidou de mim. Eu me lembro que em Londrina tinha uma vigília de 12 horas, começava às vezes meia-noite, acabava meio-dia, e eu tinha compromisso com a banda, às vezes eu chegava 5, 6 horas da manhã, mas o meu coração sempre estava voltado, instalado orando ao Senhor. Quando eu me converti, olharam para mim e disseram: Célia, isso daí, não me chamavam nem pelo meu nome, isso daí é fogo de palha, isso daí não vai durar 3 meses.
uma hora a chama vai apagar. E nessa semana nós tivemos a oportunidade de receber e de saber de pessoas que foram bocas enviadas pelo inferno para direcionar essa palavra contra a minha vida. Só que como Deus não vê como o homem vê, a chama não se apagou, ela continua acesa. O que foi tirado foi cinzas, e foi, sabe, uma chama que não se apaga. Há um fogo que arde dentro do meu peito, há um chamado que me move todos os dias, há uma vontade todos os dias de estar na presença do Senhor, há um desejo todos os dias de pregar o Evangelho, há um desejo todos os dias de ser boca profética para Cristo, há um desejo todos os dias, pastora, de ser ganhadoras de almas, há um desejo todos os dias em fazer verdadeiramente a vontade de Cristo para que o nome dele venha a ser glorificado. E nós precisamos entender, eu já ministrei essa palavra tantas vezes, mas esses dias para mim veio para o meu coração de uma maneira diferente. Talvez por aquilo que recentemente nós passamos. Nós perdemos o meu sogro há 2 meses no estado do Rio de Janeiro. Estamos indo para lá amanhã. Amanhã à noite eu ministro em Andirá, depois a gente pega a estrada, viajamos a noite toda para chegar no Rio de Janeiro, mas essa palavra veio ao meu coração de uma maneira tão única, pastora. E um momento em que meu marido estava no Rio de Janeiro, foi para lá, de um sogro que eu ouvi por muitas vezes dizer: eu morro, mas eu não viro crente. Talvez por conta de, em frente ao restaurante dele e da minha sogra, tem uma igreja evangélica, e quantas vezes eu vi os irmãos saindo de dentro da igreja para vir falar mal de crente, naquele lugar de um homem que não conhecia Jesus. Quantas vezes eu vi as pessoas saindo de dentro da igreja e vir falar mal de pastor, de igreja, de irmãos, e o coração dele estava fechado para receber o evangelho. Um homem que descobriu câncer em 1 mês. E quando teve a oportunidade, o Marcelo foi para lá, veio para cá, porque eu tinha uma agenda em Minas Gerais, daí voltou novamente. Aí o Marcelo saiu de casa dizendo: eu estou indo para sepultar o meu pai. Eu estou indo porque eu tenho certeza. E eu falei para ele: mas você tem uma certeza também. Teu pai vai conhecer Jesus. Um homem de coração, sabe, coração duro, mas de um coração tão frágil, tão verdadeiro, pastor. Sabe, tão voltado para ajudar, tão voltado para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E de repente, numa mesa, num quarto em que estava o Marcelo, a mãe, o pai chorando em cima de uma cama, o corpo todo tomado pelo câncer, começou a repetir chorando: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Deus, isso é tão glorioso, porque eu entendi, porque quando Marcelo foi para lá, meu coração se angustiou sério, porque eu falei: pai, o que adianta Senhor fazer o meu nome conhecido, mas perder uma alma como aquela? Que adianta pregar tanto para fora e perder para o lado de dentro? O que adianta, pai, as pessoas saberem que o Senhor é o Deus da minha vida, mas aqueles que são da nossa parentela não te conhecerem, não ter uma vida voltada a ti? E eu estou pregando para gente que está aqui nessa noite que precisa entender. Não estou pregando para alguém que está aqui nessa noite que está com o coração angustiado, com a alma batida, porque talvez faz tanto tempo que você está orando, que você está intercedendo por alguém. Mas sabe que eu agradeço ao Senhor? Que Ele não despede ninguém de mão vazia. E nenhuma oração é em vão. Como eu disse para você, orar é paixão, mas continuar orando é compaixão. E é sobre isso. Você precisa entender uma verdade. Capítulo de número 4 nos diz que Jesus tinha acabado de curar uma grande multidão. Ele curou o endemoniado, curou a sogra de Pedro. E a Bíblia deixa bem claro no capítulo de número 4 sobre as muitas curas que Jesus Cristo tinha operado. Mas depois dessas curas, depois de tanto milagre, Jesus se refugia. E deixa eu te dizer uma verdade, era natural se refugiar. Nos relatos bíblicos, Jesus frequentemente se ocultava ou pedia silêncio. Tem noção disso? Jesus se ocultava após o milagre por uma estratégia pastoral, por vontade de pregar, focar naquilo que ele iria falar, ou apenas para privar pessoas motivadas a buscá-lo somente por aquilo que ele podia fazer, não por aquilo que ele é. Eu quero abrir um parêntese para isso. Você já viu que, irmãos, que tem gente que lota igrejas atrás de um Cristo que revela CPF, que revela RG, que revela o nome da rua, e a pergunta que não quer calar nessa noite é: qual é o interesse que Cristo tem, irmãos, de contar sobre coisas particulares
Tem gente, nós precisamos entender, pastora, que quem tem vontade de saber o nosso CPF é a Receita Federal. O dono da nossa vida, não. O interesse dele é nos curar. O interesse dele é nos levantar. O interesse dele é nos colocar de pé. Então era para isso que Jesus Cristo se refugiava. E deixa eu te dizer uma verdade, é natural e é saudável se refugiar. Eu vou repetir. Pastor, é natural e saudável se refugiar por conta das guerras que nós vivemos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Estamos na presença de Cristo. Não nos faz mais forte do que qualquer outro que está lá fora. Ao contrário. Porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Ao contrário, tem guerras, irmãos, que hoje a gente se refugia para pegar força, para avançar. Ou se não, tem gente que está na presença do Senhor como soldado ferido e não aceita ser tratado. Mas Jesus Cristo se refugiava. Deixa eu te dizer uma verdade. Ele se refugiava por conta disso. Mas nós precisamos entender que quando ele queria, todas as vezes que ele queria se refugiar, a multidão mais procurava estar perto de Cristo. Então deixa eu te dizer uma verdade, não tenha pressa de sair da presença dele. Glória a Deus. Vou repetir. Não tenha pressa de sair do ambiente de adoração. Então, um dia na presença dele vale mais do que todos os outros. Irmãos, eu não consigo me imaginar se ele é um dia longe da presença dele. Eu não consigo imaginar minha vida sem ele, pastor. Eu consigo me imaginar em qualquer lugar, menos longe dele. E hoje ele trouxe alguém aqui para dizer, é pouco tempo na presença. Mas aquilo que você recebe aqui, faça da tua casa uma extensão daquilo que você recebe aqui. Que não seja somente aqui, mas que através da tua vida, pessoas venham se entregar verdadeiramente a Cristo. E essa palavra tem me chamado a atenção. Porque quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas. Pastor, eu tenho como ligar esse ventilador, por favor?